Olá novamente. Bom, vou pedir às pessoas para voltarem a entrar porque efetivamente aqui eu peço imensa desculpa, muito fraca pelos vistos, não sei que está a haver aqui alguma. Não estou a entender porque a internet a mim dá-me que estou completamente com a internet. Vamos ver. Madalena, desculpa, Não faz foi mal. abaixo. Eu realmente, aqui diz-me que estou com a internet, de vez em quando há aqui umas paragens, mas ele ia seguindo. Eu peço imensa desculpa a quem está a acompanhar, porque eu tenho tido uma odisseia com a internet que não me tem ajudado muito nestas lives, porque, pronto, temos que fazer agora aqui uma tecelagem entre estes dois momentos e cozê-los com a tua imaginação e com a nossa imaginação conjunta em relação ao que estavas a explicar, que estavas a falar da nossa capacidade de ver, que nós temos capacidade de aprender muito rapidamente, não era? Pois, acho que estávamos a falar um pouco sobre essa diferença, e o que eu sinto em relação à imagem e ao que vemos com os nossos olhos é que por vezes temos a ilusão que apreendemos muito rapidamente o que estamos a ver e que às vezes quando fazemos o exercício de escutar os sons à nossa volta, põe-nos mais basicamente, eu acho que é só esse exercício de atenção. Eu também gosto e quando o trabalho descansa-me um pouco mais. Uhum. Houve aqui um momento que eu te perdi, mas pronto, eu acho que percebi essa questão de que às vezes percebemos, parece que vemos mais do que aquilo que realmente estamos a ver, né? E que é necessário essa escuta mais atenta, esse detalhe, esse olhar mais com o foco, né? E com intenção. Eu acho que também há uma coisa que é de intenção, né? De realmente querer ver e de querer ouvir, não é? A intenção que se Uhum. coloca. Bom, eu tenho aqui uma curiosidade que também tem a ver com. Tu és cofundadora do Planeta Tangerina. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. A Sim, ver pronto. mais ou menos, Ok, pronto. Desde que se a ouça, ver vejo vamos. bastante desfocado e com muitos solavancos, Cortes, mas pronto. Se me sim, estão a mas a ouvir, eu ouvir muito penso. bem. O conteúdo é muito mais importante e é isso que eu quero realmente também passar e ter Sim. este encontro contigo. Ahm, tenho esta curiosidade, pronto, do planeta Tangerina, que é um planeta que dá vontade também de conhecer mais a fundo e de habitar e que tu já habitas há muitos anos. Aliás, é um grupo de amigos que vocês começaram no liceu e começou como um estúdio de criação e hoje em dia é uma editora e é uma casa onde há imagens e palavras e há um trabalho em equipa espetacular, que não são só o grupo de amigos que trabalham, mas também vários profissionais. E eu tenho esta curiosidade de entender como é que se conjuga esta constelação criativa entre todos os elementos e como é que é esse processo de criar um livro em conjunto onde se dialoga o ilustrador, o editor, os autores, portanto, como é que se processa a vida dentro do planeta da Tangerina? Nem todos os livros têm exatamente os mesmos processos. Há livros, nós no início fazíamos quase sempre alguns ilustrados, que são livros com pouco texto, normalmente pode ter uma ou duas frases por página e há uma grande interligação entre a imagem e o texto. E depois fomos divergindo de vez em quando para outros tipos de livros. Começámos a fazer alguns livros de não ficção. Também temos uma coleção para leitores mais crescidos, para Uhum, adolescentes e leitores mais crescidos, com novelas gráficas e assim. uhum. Mas, por exemplo, no caso de um livro de não ficção, como esse do Como Ver Coisas Invisíveis, Invisíveis. eu acho que há uma coisa que acontece, é que eu consigo fazer assim uma espécie de famílias de livros dentro dos nossos títulos, que não têm a ver propriamente com as coleções, mas que têm a ver com o livro
tal deu origem ao livro tal, que deu origem ao livro tal, e depois às vezes há assim braços. Ou seja, por exemplo, no caso desse livro, houve um livro que se chamava que se chama Lá Fora, que é um Sim, livro sobre a natureza à nossa volta, e esse Lá Fora deu origem de ao Cá origem Dentro. é. Param. Sim, Tenho vários, tenho vários. Lá fora, por acaso, não tenho aqui comigo, mas tenho vários, sim. 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 Por exemplo, Lá Fora também deu origem a um livro que se chama Um Ano Inteiro. E o Cá Dentro tinha um capítulo que era sobre criatividade e outro sobre experiência estética, ou seja, no fundo, como é que o nosso cérebro processa esses fenómenos, digamos assim. E, hum, e a Isabel ficou muito interessada em aprofundar mais esse tema e, e ficou com vontade de escrever um livro, que na altura ainda não tinha título, acho eu, mas que acabou por ser o Como Ver Coisas Invisíveis. Pronto, e no caso desse livro, o mérito do texto é completamente da Isabel, ou seja, foi ela que fez toda a pesquisa. Foi ela que teve foi ela muito o motor no sentido de querer fazer esse livro, de querer fazer essa investigação, de fazer essa pesquisa, e depois essa pesquisa vem de vários sítios e é feita de diferentes formas, ou seja, lê-se muitos livros, podem-se ver documentários, ver imagens. Depois eu acho que em toda a nossa vida estamos constantemente a adicionar camadas, não é? Claro, claro. De conhecimento e de maneiras de ver o mundo. E por isso eu sei que foi um livro em que no início houve uma estrutura muito difícil de agarrar, ou seja, esse esqueleto foi difícil de concretizar. Se calhar porque é um tema que também é um pouco gasoso, que é uma Difícil, sim. divagação, e foi difícil por um lado, nunca queremos fazer uma coisa muito enciclopédica, porque isso também já há muita informação facilmente acessível online e noutros sítios, e por isso também acreditamos que faz sentido criar livros que tenham uma estrutura e uma forma de ser feitos específica, que no fundo cruza ali várias áreas da ciência, da filosofia, etc., mas que as cruza também de uma forma. Que nos, hum, que nos eu acho que permite tem muito a ver com a curiosidade, ou seja, há muita vontade de saber mais coisas sobre um tema, e no fundo é isso que nos dá gás para seguir esse tema. certo. Ou seja, E no caso desse livro houve essa vontade de saber mais. Pronto, e depois há uma parte que eu recebo os textos e começo a fazer desenhos. mas começa sempre assim, ou seja, por uma curiosidade sobre um tema que no fundo leva à pesquisa, à investigação, que depois leva à elaboração de textos e depois no final dessa divagação, né, a nível de explorar o máximo que se possa e de chegar a essa condensação dos textos que são maravilhosos, por certo, a Isabel Minhoz, que é maravilhosa a forma também como temas complexos são explicados de uma forma muito simplificada. Parte-se da palavra para chegar depois à tua imagem, é isso? Sim, claro Oh, que há livros que são menos complexos em termos de pesquisa do que outros, certo. né? E no caso desse, foi um livro que a escrever ainda demorou bastante tempo, eu não sei se um ano ou até mais. E depois há livros que, pronto, que nascem de uma forma que não implicam tanta pesquisa, tanta. Por exemplo, esse livro também teve revisores em diferentes áreas que também Certo, nos ajudam claro. a saber, ou seja, porque no fundo isto é sempre do ponto de vista de alguém que quer saber, mas que não é especialista num tema, não é? Certo, E, certo. e depois esses revisores ajudam-nos a que não haja termos, ou seja, que do ponto de vista científico faça tudo sentido e esteja tudo Claro, correto. Pessoas mais da área da neurociência, da filosofia, certo.
Não, e certo. é muito interessante porque vocês incluem isso no vosso livro, né? No final até fazem uma apresentação e, portanto, e fazem questões aos próprios revisores e para falarem também um pouquinho desde um lado também mais da proximidade, né? De irmos ao encontro também da pessoa, né? Uhum. E aqui neste caso até vocês pediram para que as pessoas se apresentassem com três coisas que as inspirassem, né? Lugares, pessoas, projetos e obras. Então, Uhum. obviamente, faz um retrato muito distinto do que ser só essa apresentação biográfica do caminho Exato. profissional. E eu acho Uhum. que, no fundo, o que eu também sinto muito com os livros é esta proximidade. A proximidade a temáticas às vezes complexas ou quando são outros tipos de livros, sem ser estes que abordam temas e conceitos mais específicos, aproximar-nos desse lado invisível, né? Também de coisas que também exatamente para abrir a criatividade, para abrir a nossa imaginação e para nos pôr a pensar desde um outro lugar sobre temas que por vezes fazem parte do nosso cotidiano e que estão presentes, mas que se calhar nunca tínhamos pensado em refletir sobre elas dessa forma, né? Porque há outra coisa que eu considero muito rica, que é as perguntas que vocês lançam nos livros, saber fazer a pergunta certa exatamente para Uhum. acender a tal faísca, não é? Um, e eu também sei que neste trabalho, pronto, e deduzo também daquilo que eu vejo da ilustração, que nem sempre, ou seja, a ideia que às vezes se pode ter da ilustração é que ou funciona de forma isolada, ou quando vai acompanhada de contexto, é como se fosse um complemento ou uma ilustração literal do texto. E o que eu sinto muito nos trabalhos é este lugar de diálogo, de convivência, em que por vezes complementam-se ou por vezes funcionam de uma forma independente, mas sem que uma tire lugar à outra. E eu gostava de perceber como é que por vezes tu também trabalhas com essa tua capacidade de tornar visível o invisível, de não ir ao encontro dessa literalidade que possa estar presente no texto e como é que tu, com o teu processo criativo, encontras a imagem que tu dizes, ok, esta é a imagem que no final Uhum. do meu caminho, esta é a que faz sentido. Como é que se chega Uhum. aí? Como é que tu trabalhas esse processo? Uhum. Uh, Pronto, como acho que já disseste na apresentação, não se tornou mais fácil e é assim um processo um pouco errático. Pronto, eu tenho, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que ainda não me fartei de fazer e que cada vez gosto mais, ou seja, o Uhum, também não sentir que já está tudo resolvido ou controlado, para mim é uma coisa boa, ou seja, essa sensação de que não sei muito bem como é que vai ser o próximo livro e se vai correr bem ou mal e esses às vezes impasses ou dúvidas ou testar diferentes possibilidades. Eu gosto que isso não seja uma coisa totalmente já segura e totalmente fechada. e que eu faço sempre da mesma forma. Pronto, mas é uma coisa, eu acho que tem a ver com ler o texto muitas vezes e depois aquilo de alguma forma começar a ganhar uma espécie de vida própria na cabeça, no mundo das Uhum, imagens. Ou seja, partindo, no caso, quando eu quase sempre trabalho em parceria com um autor de texto, não é? Às vezes há uhum, ilustradores que são eles próprios os autores do texto. uhum. E, e o que eu sinto é que como se cada livro tivesse assim uma espécie de caminho próprio, até porque já trabalhei livros muito diferentes, livros para meninos muito pequeninos, livros para adultos ou jovens, coisas de ficção, de não ficção, e, e por isso uma coisa que me interessa é encontrar um caminho naquele livro que me apetece muito seguir, ou seja, mais uma vez, essa questão da curiosidade e no fundo eu às vezes até sinto que quando são estes livros muito grandes,
parecendo que não dão trabalho, no sentido de são muitas imagens e às vezes eu para conseguir estar de forma entusiasmada a fazer aquelas imagens tem que haver ali alguma coisa que me está a apetecer muito seguir e que eu tenho muita curiosidade com aquele caminho. Pronto, e esse caminho no meu caso nasce assim de um momento um pouco caótico em que eu tenho o texto e depois estou a começar a experimentar imagens, ou seja, no fundo, inicialmente uma pessoa tem sempre muita tendência a ficar muito colado ao texto, acho eu, porque vão-nos imediatamente surgindo imagens na cabeça e que são coisas de que o texto fala e eu, para mim o difícil às vezes é descolarmos o suficientemente do texto, mas não demasiado, ou Totalmente, seja, claro. descolarmos ao ponto de da imagem também dizer alguma coisa, ter ali uma voz ativa e conversar com o texto. Eu não digo que acrescente qualquer coisa ao texto, mas que de alguma forma mostra outras perspectivas ou brinca com o texto de alguma forma, deixa muitos espaços vazios. Eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante, porque se a imagem tivesse só a dizer o que o texto já diz, tornava-se muito aborrecido, né? Claro, Estariam os redundante, dois a claro. dizer a mesma coisa e por isso há que encontrar esse lugar, não é? Esse equilíbrio entre estarmos ali com aquele texto, a fazer equipa com aquele texto, mas ao mesmo tempo também termos um papel ativo de alguma forma. Isto para também não nos aborrecermos quando estamos a fazer o livro, ou seja, eu acho que cada pessoa tem que encontrar mecanismos que lhe tragam entusiasmo para trabalhar, para Claro, para desenhar. trabalhar. Sim, porque imagino que quando se está a trabalhar com imagens e com muitas imagens, haja um momento, às vezes, até que possa ser de saturação, que a pessoa olha e às vezes já não consegue, né, ou, discernir, ou começa a ficar, né, são muitas imagens, porque tu me disseste, neste caso há muita ilustração, então de não cair sempre na repetição, não, de explorar novos caminhos. E há pouco disseste uma coisa que a mim também me interessa muito, que é esse lado errático, né, no processo criativo. Que normalmente o erro é algo que temos tendência a evitar e que, por evitarmos, muitas vezes não se experimenta e não nos desafiamos a sair da zona de conforto. Então, também acho interessante, e aliás, tu até disseste que os livros que tinhas mais carinho, acredito que por todos, mas mencionaste o primeiro, por ser o primeiro, certamente, o último, e falaste dos flops, ou seja, daqueles que desbloquearam alguma coisa, né? Mas também dos flops, daqueles dos fracassos, daqueles que realmente não foram como esperado, mas que certamente trouxeram uma aprendizagem. E acho que é super importante, quando se fala de criatividade, abordar-se o erro e lançar-nos à possibilidade de nos permitirmos errar, não é? E tu dentro do teu processo criativo, penso que tu que estás a dizer é isso, é esse caos, é permitir-te explorar e entender por quais caminhos não queres ir e quais aqueles que através do erro de repente também te abrem um outro que tu não tinhas pensado. Não sei se será Uhum. um pouco isso. Sim, eu acho que para mim o que acontece é que para descobrir coisas que são novidade para mim, eh, eu preciso de estar nessa experimentação sem saber o que é que vai acontecer. Por exemplo, talvez para tentar explicar um pouco esta ideia, muitas vezes nos livros pedem-nos que façamos um storyboard, que no fundo é um guião em que já estamos a definir que imagem é que vai aparecer em cada sítio. Eu não gosto muito de fazer storyboards, pronto. Mas se os faço é numa fase muito posterior do processo, ou seja, no início eu tenho que estar numa procura que é muito menos planeada, ou seja, que tem que estar ali tem que ser um pouco mais caótica para que eu consiga descobrir ali alguma coisa de novo. Claro. Porque se eu estou a planear primeiro,
o que eu sinto, eu acho que isto é mesmo, cada pessoa tem os seus processos e isto é Claro. uma coisa muito pessoal, mas o que eu sinto é que quando o trabalho é muito planeado, depois há pouco lugar ao erro, à surpresa e à descoberta. E eu, para mim, essa descoberta é o que me dá vontade de continuar e por isso, e essa descoberta Uhum, vem do descontrole, não é? De uhum, uhum, estar numa uhum, zona em uhum. que não controlo muito, não Certo. controlo muito bem Uhum, e a uhum. descoberta vem daí. E por isso E, preciso dessa fase. Eu acho que há pessoas que não precisam. Em relação aos hum, flops, acho que tem mais a ver. Às vezes são livros que nós fizemos que são assim um pouco mais difíceis ou mais experimentais ou uhum, uhum. esquisitos, aquela coisa de um livro esquisito e que às vezes são livros que na nossa cabeça são engraçados e para mim continuam a fazer todo o sentido. Mas que são livros que não correm bem em termos de vendas, acontece. Uhum, uhum, Pronto, uhum, aliás, na verdade, nenhum livro é aquele best-seller de massas, não é? Ou seja, se uhum. tivéssemos, se fosse esse o nosso objetivo, eu acho que isto não estaria a correr nada O bem. processo, sim, o processo seria outro. Seria uma coisa muito falhada. Sim. Mas sabes que também estava-te a ouvir, eu penso que também quando tu falas do caos e deste lado de também de permitir que possam surgir coisas, eu também penso que é o caminho para, algo, para a autenticidade. Essa curiosidade que te faz mover, né, e caminhar, no fundo, é para ir ao encontro de ainda algo mais autêntico daquilo que tu podes ser, né? Ou seja, podemos, quem está a elaborar pode ser tecnicista no sentido de ser muito bom com a técnica, mas eu acho que também, e acho que é isso que no fundo a mim me chega com os livros, é que há essa proximidade, é que se sente mais do que o autor ou a ilustradora, é como se há a pessoa por trás, ou seja, na forma como há essa entrega, na composição das imagens, da própria poesia, esta questão da estética, e do facto também dessa leveza que existe na complexidade de temas que nos são dados de uma forma deliciosa, que a pessoa entra e fica mergulhada. E há outra questão que me parece muito pertinente na composição também dos livros, que é este convite ao terceiro elemento, que é o leitor, que nada fica fechado, não é? A imagem não está Uhum. fechada, tem esses espaços para a pessoa poder imaginar, interagir. Há perguntas que ficam no ar para que nós possamos também, com o que foi dito, imaginar, ou então lançadas alguns desafios para levarmos para a prática e para a experiência aquilo que foi abordado. Portanto, eu acho isso muito rico e que, de alguma maneira, se fosse uma coisa muito mais mecânica, acho que há este lado de proximidade que talvez pudesse perder pelo caminho, que é o que eu e falo por mim, sinto muito nos livros da Planeta de Tangerina. Pois, Esse não sei lado. bem, mas Não, o que eu sinto, por exemplo, de leitor fazer. estou a ouvir, estou a ouvir. Alô? Agora deixei-te ouvir. Alô? Agora deixei-te ouvir. Não, Ajuda, diz isto. desculpa, Consegue agora deixei-te ouvir. me ouvir? Agora estou a ouvir outra vez, desculpa. Ok. Então, estava a dizer que o facto das imagens nem ser um pouco mais abstrato, não explicar tudo o que o texto diz, para mim isso também tem a ver com, no fundo, convidar o leitor a ter as suas interpretações e a fazer parte, ou seja, é um agente muito ativo, ele está a ler, mas ao mesmo tempo também está a opinar, digamos Uhum, assim, ou a uhum, uhum. questionar, ou seja, por vezes uma certa ambiguidade nas imagens. As imagens, por natureza, são coisas de leitura aberta, digo eu, pronto, se calhar nem todas.
Nos manuais de instruções, não, de preferência. Mas pronto, neste tipo de imagens abertas e as imagens abstratas ainda mais abertas, e que no fundo o leitor é convidado, ou seja, essa ambiguidade da imagem é um convite à participação do leitor, acho eu, ou seja, dele também dar a sua opinião e pensar sobre o que é que será aquilo, ou pensar sobre como é que porque é que aquela imagem está ali, o que é que aquela imagem está ali a fazer. Pronto, ou seja, a imagem eu acho que vai assumindo diferentes papéis Claro, também em conforme os função. livros, e mesmo nesse do livro dos Invisíveis, aí há imagens de diferentes tipos e que também têm funções diferentes. Há Distintas. coisas mais técnicas que no fundo servem para Mais para explicar, ilustrar, para explicar algo, como por exemplo aqui os exato, para neurónios, ilustrar né? no sentido Sim. clássico da palavra ilustrar. Depois há outras que servem só para fazermos uma pausa. Sim, seriam Por um pouco exemplo, há uma estas, que é, assim, isto que é uma exato, há pausa, muitas né? páginas que são uma dupla Que pena, estou outra vez com dificuldade em ouvir. página com muitos pneus. Um momento a pessoa pode estar a pensar um pouco sobre o que respirar sem calhar a cura precisa de ser um pouco interiorizada e mais pode dizer, com menos servem também um pouco para essa pausa, para pensar, para respirar um bocadinho, para ganhar fogo para depois ler o próximo capítulo. Claro. Não, eu acho, pronto, essa, estás-me a ouvir? Isto aqui está com um Sim, pouco de eu ouvi, delay. estou muito bem, ver é que Pronto, ver é que vamos apostar aqui na escuta, na parte sonora, que até já falámos sobre isso, portanto, no foco do som. Pronto, eu acho que é esta capacidade da ilustração, ter aqui também várias funções e vários lugares, também é algo que realmente considero que é interessante e criativo na forma como se aborda também o papel da ilustração e a função da ilustração num livro. E por isso também o título, se calhar, esta ideia de ilustrar a criatividade. E pensando também neste título, tu que lidas com a criatividade e que tens de trabalhar, portanto, trabalhas a diário com imagens, com composição, o que é que tu fazes para ti, pessoa Madalena, para tu nutrires essa tua criatividade, esse lugar da mente que te permite, nesses momentos em que chegam os textos, ceder a esse manancial interno para começar então a explorar. O que é que tu fazes para nutrir o teu espaço criativo, a tua criatividade? eu não sei, mas eu sinto que estamos constantemente a adicionar camadas e tudo o que vemos, os filmes que vemos, as conversas com os amigos, as viagens que fazemos, toda a música que ouvimos. Eu acho que tudo isso, os livros que lemos, obviamente, e os livros que vemos também, o, Mas as expressões. para ti há alguma linguagem ou algo que tu sentes que é realmente uma fonte que te nutre, ou seja, que tu sentes que te alimenta e que te ajuda a dar ali às vezes um input, ou realmente são essas camadas e a forma como tu te Eu, moves pela vida e eu, pelo... diria, eu diria que no fundo há eh, essa atenção, não é? E que essa atenção vai fazendo com que todas essas coisas por que passamos se vão ligando entre elas, não é? Ou seja, estamos sempre a unir pontos e no fundo estamos a adicionar pontos e continuamos a relacionar umas coisas com as outras.
Ou seja, eu não tenho propriamente assim práticas de meditação ou coisas desse género. Embora, por exemplo, eu acho que essa questão do som às vezes anda aí nesses campos da atenção ao pormenor, de esvaziar um bocadinho o cérebro de várias coisas. Mas pronto, não tenho assim práticas específicas. Mas estou enganada ou tu, por exemplo, também tens uma relação com o corpo, ou seja, com a questão da dança, Ah, ou já? não me estava a lembrar. Por acaso a dança, sim, sim, faço bem visto. Eu faço dança contemporânea com a Lara Guisato. E por acaso uma coisa que por acaso foi espetacular no processo da Aldara é que ela também, e que eu acho que de alguma forma esta coisa de estar no caos e depois do caos ir Para o corpo. de ir descobrindo algumas coisas no caos dos desenhos, e muitas vezes Ah, nós nas aulas fazemos isso, ou seja, ela põe-nos basicamente a fazer um exercício que é livre, assim com indicações muito. Exercícios com mais indicações, outros menos, mas que basicamente são exercícios bastante livres e que depois haja o seu método criativo muitas vezes é encontrar coisas que acontecem quando está esse modo assim de orgânico e de espontaneidade e depois ir juntando a partir dessas coisas que acontecem de forma o mais espontânea possível e que essa espontaneidade vem muito do pronto, de não sabermos o que é que vai acontecer, não é? E de que vem de uma certa improvisação e uma improvisação muito pouco controlada, pronto. E na verdade isso de facto é uma forma muito parecida com matérias diferentes, uma forma muito parecida que de tra... acontece quando eu estou a fazer os desenhos. Sim, sim e também acredito que o levar para o corpo, ou o levar não no sentido de que vais com o trabalho, né, com o teu trabalho depois para esse espaço, mas de permitir que a criatividade deixe de ser algo pensado e de alguma maneira ocupar o lugar da mente, ou seja, de repente o poder descer para o corpo, eu considero que isso também pode ser algo que sem darmos conta vamos arrumando e vamos descobrindo e vamos processando como um todo, não é? Então por isso é que eu também falei da questão da dança, porque obviamente que tudo o que nós, os inputs e a atenção que colocamos, obviamente que isso são sempre camadas que nos inspiram, nos abrem horizontes e nos fazem ver mais além. A questão é às vezes é como é que processamos tudo isso sem ser só com este objetivo de, depois de criar, né? No teu caso como ilustradora e no teu trabalho, mas como é que nós podemos realmente processar e deixar que isso acabe por consolidar-se internamente. E eu acredito que o trabalho do corpo e da dança tem esse lado e esse poder mágico, por isso é que trazer para o corpo Sim, é sim, muito importante. sim. Bom, Há uma frase aí no livro das coisas invisíveis que é pensamos com o corpo todo eu tenho aqui assinalado essa porque, e neste caso, sim, lemos com o corpo todo, não é? É esta? Será esta? lemos com Yeah. o corpo todo. Exato. Sim, Que eu acho genial, porque lá está, é isso, é que no fundo nós apreendemos com o corpo todo, apesar de darmos especial importância à mente, porque é através dela que achamos que realmente entendemos, mas nós apreendemos muito mais do que aquilo que somos conscientes, não é? E a dança, pronto, e acredito que depois tenhas bonitas surpresas quando estás também nesse processo. sim. E as áreas que para mim também é importante em termos de não risado e por vezes, hum, ou seja, somos conscientes do movimento que estamos a fazer, mas não estamos a processar em termos verbais. A Aldara não gosta nada que falemos durante as aulas e a ideia é sempre
que a coisa não para, ou seja, que acho que penso que tem a ver com processos de criação também e que por vezes ficamos num modo mais criativo se não estamos a verbalizar e, e a racionalizar tudo. Sim. E isso também é uma coisa que me dá. Sim, isso é muito interessante porque lá está, porque temos sempre a tendência de intelectualizar ou de colocar legenda, não é? E é bom esta coisa de deixar estes tais espaços abertos, que no fundo também é como quando tu fazes as ilustrações, esse espaço para perceber o que é que se ouve mais para além daquilo que está a acontecer, não é? O que é que se vê mais para além daquilo que se está a ver, o que é que se sente mais para além do movimento que se está a fazer. E acho interessantíssimo também que haja esta combinação no teu mundo com dança e com a ilustração e que no fundo me leva um pouco também para esta curiosidade, que no fundo tem a ver com este trabalho também da plataforma Amplitude, a ligação da arte e saúde, que é perguntar também como é que tu vês esta relação entre a criação e a saúde, entendida como saúde mental, emocional e até mesmo relacional, na forma como estamos com os outros, não é? E como é que para ti tu vês este balanço entre dois mundos que no fundo estão muito mais próximos, não no sentido só terapêutico, porque sabemos que dançar nos faz bem, mas no sentido às vezes de sermos mais conscientes como uma ferramenta. Como é que tu também percepcionas isso no teu trabalho? A questão ao cuidado, é isso? Sim, em relação a entender, ou seja, sim, como a relação da criação com a nossa saúde, não é? E que tanto pode ser a saúde mental e física, mas também esta questão da relação com o outro. Para mim, sim, eu acho que há muitas dimensões diferentes. Caso de quase toda a gente, para mim é uma necessidade básica e que por vezes pode ser, nós quando temos fome comemos, não é? E, mas por vezes há certas necessidades que eu acho que também são básicas, mas que não dão esses sinais tão fortes. Ou seja, uma pessoa com arroz e depois dá sinal como a fome ou o sono, mas que mesmo assim são necessidades básicas para mim. E a criatividade, eu acho que no caso de todas as pessoas, é também uma necessidade básica. Agora, claro que depois depende um pouco das pessoas e dos géneros de coisas que gostam Claro. de fazer. Uns gostam de tirar, outros gostam de fazer jardinagem. Eu acho que também a criatividade também está envolvida noutras pessoas. Sem dúvida. E depois, claro que também em relação ao cuidado, eu acho que a criatividade também pode ocupar um espaço de pronto, tentarmos formas e que esse tempo com as pessoas seja um tempo, seja bem passado, ou seja, eu acho que está presente mais em todas as áreas e de diferentes formas. Sim, como um desafio também, não é? Esta questão também de a criatividade, ou seja, também te permite às vezes contactar com o novo, não é? Com esse olhar e mesmo numa conversa com o outro que se calhar dá um outro olhar sobre uma determinada temática e a forma como as coisas são vistas. Portanto, no fundo também esse lado de enriquecimento, tanto pessoal como relacional, não é? Das artes em si. E que aquilo que estava a dizer que é interessante é que há sintomas que são muito mais evidentes e que sabemos que temos que comer diariamente e dormir, mas seria importante percebermos que o contacto com a criatividade e com dinâmicas que nos permitam exatamente apreender outras formas
de estar, de nos relacionarmos com os outros ou de aprendermos determinados conceitos ou uma tarefa, isso tudo também nos coloca num novo lugar e isso também é importante como algo que possamos fazer diariamente. Né? Tu própria disseste, para mim é uma necessidade básica, né? Devemos fazer e tu própria alimentas isso diariamente. Eu estava aqui também a ver aqui, pronto, eu continuava com mais, estamos mesmo já a acabar, eu continuava aqui com mais perguntas, mas eu tenho que fazer, gostava de fazer mais uma pergunta que tem a ver também com esta questão da beleza e da leveza, porque eu acho que também está muito presente e da estética na forma de cuidar e que se é uma coisa que sai, pronto, que sai naturalmente, mas que consideras que também no nosso, hoje em dia mais que nunca se calhar, ou naquilo que estamos a viver hoje em dia, que também é uma forma de resistência, uma forma também de nos convidar a persistir, a olhar para o mundo de uma forma que consigamos contactar com a beleza como algo fundamental. Eu acho que pronto, a beleza é sua e por isso às vezes estas coisas são difíceis. Por exemplo, até como professora, eu não gosto nada da parte de dar notas porque me parece que não há muito um verdadeiro falso ou um certo e errado neste de ilustrações e dos desenhos em geral. Pronto, por isso eu tenho assim alguma dificuldade Sim, se calhar tínhamos que se calhar definir o conceito de em beleza, não é? conseguir explicar. Para mim o Sim, conceito, pois eu não tenho sim, se calhar a mesmo pergunta, alguma consigo. se calhar a pergunta vou reformular porque se calhar não tem a ver, tem mais a ver com leveza, porque não tem tanto a ver com um conceito de beleza, de dizer que isto é belo ou não belo, tem a ver com a forma como se devolve, né? E acho que há esse cuidado na forma como são compostas, por exemplo, as imagens, com alguma poética e que, digamos que isso também é uma forma de permitir-nos estar em contacto com esses espaços que trazem leveza, ampliam o olhar e que de alguma maneira nos conectam com uma sensação do belo, sendo que esse belo não é porque eu olho e é bonito, é algo que vai algo mais sensitivo do que propriamente algo que eu possa definir ou enquadrá-lo apenas numa questão única e exclusivamente estética. Deixei-te ouvir. Pois, pois eu na vida e ouvir. Agora estou todo, sim. Sim. Eu tento fazer desenhos, ou seja, a tentativa, há essa vontade. Agora, claro que pronto, eu não eu sei que então aqueles proporções ou coisas desse género, eu não sei fazer esses estudos e sinceramente acho que não tenho muito esse tipo Um perfil. de abordagem. Mas eu penso que há sempre uma procura do equilíbrio, de não encher demasiado. Eu acho que há sempre, eu diria que o espaço vazio, o espaço em branco é sempre apreciado aqui nos livros do Planeta Tangerina. Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque eu considero que esse espaço em branco, se calhar, também se equipara muito com algum silêncio que reina no planeta Tangerina como elemento que acompanha o processo de criação, que também evoca esse espaço para, né, para abrir, não é? Sim, 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 há muito silêncio aqui dentro, mas eu acho que tem a ver com, pronto, nas imagens, por exemplo, há uma parte do trabalho de quando estamos a fazer um livro, into de tentarmos tirar o que está a mais.
supérfluo, o que está ali, e fazemos isso tanto em termos de texto como em termos de Imagem. imagens. E há muito trabalho de limpeza de tirar o excesso. Eu acho que há muito essa. Pronto, isso também se calhar tem a ver com, às vezes já estamos a trabalhar há muito tempo num livro e acontece-me uma coisa que é assim um bocado terrível, que depois as imagens que eu gosto são aquelas mais simples, porque quando já estou a trabalhar há muito tempo, de ir quase levando essa simplificação ao Acho que o máximo, máximo. explorar demasiado e quase que às vezes apetece tirar tudo ou só ter páginas vazias. Mas pronto, tem que se criar ali um equilíbrio. Mas eu acho que há muito esse processo, ou seja, não sei se a beleza e a leveza que tu falas talvez tenha um pouco a ver com isso, que é estar constantemente ali a varrer texto e imagens do que está a mais, de tentar chegar a síntese que estão ali no são que não têm muita decoração, Sim. por exemplo. Sim, eu penso que ajudaste-me agora também calhar, a elaborar um bocadinho melhor ou entender um bocadinho melhor a pergunta de onde eu te queria fazer, que tem a ver com esse lado, a leveza e a beleza, tem a ver com essa capacidade, às vezes com muito pouco, de dizer e dar esse espaço e de estar presente. Né? Eu acho que é essa capacidade na ilustração do teu trabalho, que eu vejo que é tornar visível coisas invisíveis, dar visibilidade de uma forma simples a coisas complexas, dar atenção a um detalhe que de repente se destaca no texto, mas que passou despercebido e de repente a imagem está lá para recordar. Esse tipo de dança e esse tipo de leveza que se encontra na imagem, que tem a ver com uma capacidade realmente de fazer essa depuração de forma harmoniosa, talvez era nesse sentido que eu falava dessa beleza, né? De conseguir entender quais os elementos que estão a mais, que no fundo resume e é o essencial para expressar ou uma sensação, ou um conteúdo, ou ilustrar até mesmo a forma literal algum conceito. Era um pouco por aí. Boa, era isso. Obrigada também por ajudar-me aqui a Sim, chegar também. Olha, já estamos sim. então no nosso tempo. Normalmente, para terminar estas conversas, como isso se chama um espaço entre parênteses, pergunto sempre aos meus convidados, minhas convidadas, o que é que gostariam, ou o que é que colocariam entre parênteses, que pode ser uma palavra, uma imagem, ou uma ideia, ou algo que tu gostasses de colocar entre parênteses hoje, não para fazer uma pausa, mas algo que se destaca por estar entre parênteses. O que é que seria para ti hoje? Hum, não sei, eu penso, eu diria a palavra curiosidade, que é para mim é o que, pronto, é o que me dá vontade de continuar. E, no fundo tu falaste bastante da curiosidade como o motor do Sim, trabalho, não é? Mesmo quando às vezes há muitas imagens, tem que haver algo que suscita ali algo, que agarra a tua curiosidade para tu continuar exatamente a desbravar, não é? E a fazer caminho. E acho que é uma ótima maneira de terminarmos aqui, porque, sem dúvida, se não há curiosidade, não nos movimentamos, não nos interessamos, não nos aproximamos, não temos estas conversas. E, olha, Madalena, muito obrigada por ter estado aqui comigo, neste, e estar connosco, ou seja, as pessoas estiveram aqui a assistir. Foi muito bom, porque realmente também perceber um pouquinho melhor como é que é o processo e também o mundo do planeta Tangerina e entender um pouquinho também as tuas imagens. E espero que também tenhas passado um bom momento aqui, uma final de tarde diferente, apesar dos interregnos aqui sim. de informáticos. Uh, e, Daniel. pronto, Sim, muito obrigada, Rita. obrigada, Obrigada Madu. pelo convite.
pela conversa e tudo bom. Obrigada. Sim, vou continuar aqui com os entre parênteses, que para quem está agora aqui a assistir, continuarão a ser uma vez por mês. No próximo mês vamos ter uma nova convidada. Ainda não vou revelar o tema e depois mais perto depois dou novidades, como costumo fazer. Por isso, vou em breve fechar parênteses e despedir-me. E, portanto, Madalena, mais um beijinho. Obrigada pela disponibilidade para esta conversa Beijinho. muito ilustrada. Obrigada, eu. Obrigada e obrigada a todos também. Fechamos Beijinho. parênteses. Beijinhos. Obrigada.